Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. O que Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a luz. Mas para que essa luz penetre em nosso coração e em nossa vida, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Há muitas opiniões diferentes. Da fonte, a água é boa e limpa. Ao longo do caminho, começamos a contaminá-la. Ao final do dia, todos desejamos ter água limpa e ela está disponível. Mas só vamos obtê-la se soubermos como filtrá-la. É claro que, no mundo atual, temos que filtrar muita coisa a fim de que possamos obter a verdade que o Pai Celestial quer que saibamos. Nos dias de hoje, especialmente com a tecnologia, é muito fácil receber informações falsas e enfraquecermos a nossa fé. Há pessoas cujo único propósito é nos afastar da verdade. Há pessoas que desejam nos desviar do caminho. Há pessoas que usam seu tempo e empenho para nos confundir e encher nossa mente de dúvidas. Como há oposição em todas as coisas, precisamos nos tornar autossuficientes em nosso próprio testemunho. Como o adversário também é ativo, precisamos buscar constantemente fontes dignas de confiança. You guys want some water? Yeah. It's a super hot day. Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia. Foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meus sentimentos de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário. Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo. E deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de dois gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio,
foi a primeira pessoa que me perguntou: por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito. E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Fui para o meu quarto, me ajoelhei e perguntei a Deus. Ao fazer a oração, perguntei sobre as coisas que estavam me atormentando. E, honestamente, não recebi nenhuma resposta. Mas senti paz em meu coração. Fiquei tranquilo. Senti que tudo iria dar certo. E sabia que esse sentimento vinha de Deus. Ao ler o discurso de conferência, senti o Espírito novamente. E, diferente da confusão que sentia antes, senti uma paz no meu coração. Um sentimento que me dava a certeza de que tudo ficaria bem. Era algo que eu não sentia há muito tempo. Estávamos sentados à mesa na cozinha e meu pai abriu a página de tópicos do Evangelho no site lds.org. Eles não estavam me julgando, eles não estavam sendo rudes. Somente perguntaram: quais são suas dúvidas? A cada dúvida que eu tinha, eles buscavam o que os profetas falavam a respeito do assunto. E naquela noite aprendi que havia recursos específicos que eu poderia consultar quando eu tivesse dúvidas. Precisamos nos lembrar das vezes em que o Espírito Santo nos confortou. Também já passei por momentos de dificuldades e tive dúvidas, mas lembro das vezes em que o Espírito Santo me confortou e esteve comigo, e esse sentimento não veio do nada. Quando eu voltei a frequentar a igreja, as dúvidas não desapareceram. Elas ainda existem. Mas a maneira como eu lido com elas é muito diferente. Eu recorro às fontes divinamente atribuídas. Recorro à oração, recorro aos meus líderes, recorro às palavras de Cristo. Sei que, ao continuar a recorrer a essas fontes, receberei mais luz a cada dia. A fonte mais pura se encontra no Evangelho de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Eu prometo que, ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procurem.